Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já chega deixando aquele like. Eu quero começar falando sobre a Almada porque o Flamengo entrou na briga pelo meio atacante argentino. Complicou, família, complicou. Bom, vamos lá. Eu ainda sigo tranquilo em relação ao Flamengo, porque de fato o Flamengo é um clube que tem um poder financeiro muito grande. Mas como eu disse em alguns outros vídeos, o Flamengo hoje tem um meio-campista que faz essa função, que é o Arrascaeta. Então eu acho que eles não vão colocar tanto dinheiro assim em um outro meia, a não ser que eles façam isso para enfraquecer um rival, que é o caso do Palmeiras, que tem uma vontade enorme de fechar com a Almada. Pode acontecer, mas eu acho que se o Palmeiras não conseguir trazer a Almada, o Flamengo também não vai conseguir. Não sei. É difícil a negociação, mas eu vejo que muita gente está em dúvida porque surgem agora especulação de um monte de portal. Uns falam que o Palmeiras desanimou, que assustou com valores, outros falam que o Atlético de Madrid quer 40 milhões de euros e não 20. Rapaziada, não mudou nada, o Palmeiras segue negociando com o staff do atleta, com o Atlético de Madrid, quer entender um pouquinho mais a vontade do jogador. Inclusive o técnico da Argentina falou sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês já já. Tudo vai depender da vontade do Almada. Se o Almada tiver uma conversa com o Simeone falou, não, fica aqui, pô, eu vou te dar mais oportunidades, ele vai ficar, pode ser a proposta que for. Agora, se o Almada falar, não, eu quero ir, como aconteceu no início da negociação, porque ele avisou o staff, ele avisou a imprensa que gostaria de ter mais oportunidades, mais minutagens, e aí você abre um leque de clubes interessados no futebol dele. Então, assim, por enquanto, ainda nós ficamos na dependência do atleta. Por enquanto, é uma negociação bem difícil, mas que por etapas. Por enquanto, o Palmeiras está na jogada, é o favorito, é o que mais avançou nas negociações e vai depender, então, da vontade do atleta ou não de sair. Eu tô bem confiante e iludido ao mesmo tempo. Eu não acho que o Flamengo vai conseguir. O Flamengo, por enquanto, não fez proposta, foi apenas uma sondagem por quanto, o que está acontecendo, se ele quer voltar ao Brasil, qual o valor para o Atlético de Madrid, qual o salário. Foi só uma sondagem a princípio do Flamengo. O técnico Lionel Scaloni falou sobre Thiago Almada voltar ao futebol brasileiro, né? É uma situação que para ele não muda. Óbvio que os técnicos de seleções, eles têm uma ótica maior para quem atua na Europa, mas isso não faz diferença, tanto é que o próprio Scaloni convocou Aníbal Moreno e Flaco Lopes jogando aqui no Palmeiras, né? Então o Scaloni ele fala assim, ó, abre aspas, não devemos interferir, nunca interferimos, o caso de Thiago é o mesmo, não sei o que vai acontecer com ele, nós vamos respeitar qualquer decisão que ele tomar. E aí é óbvio que é um jogador importante para nós, o desempenho é que vai decidir, não o campeonato ou a equipe. Então se ele jogar aqui, sendo o titular absoluto, o destaque do futebol brasileiro, é óbvio que vai ser uma porta maior para ele continuar sendo titular da seleção argentina. Mas se ele for bem no Atlético de Madrid, também tem uma ótica boa, só que lá ele é reserva. Aqui ele é o dono do time. Galera, antes de a gente continuar o conteúdo, eu gostaria de apresentar a vocês o Super App do Gringo, novo parceiro do canal. Olha, e é para torcedores que também são motoristas, homens, mulheres. O Super App do Gringo resolve tudo em poucos cliques, direto pelo celular. Precisa pagar IPVA, multas, consultar licenciamento, emitir CRLV e o mais incrível, parcela débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo. Se você não conhece, clique no link que está na descrição ou fixado nos comentários e baixe agora o Super App do Gringo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai te facilitar no dia a dia, principalmente agora, no início do ano, em relação a IPVA, multas, documentação. E parcelamento em 12 vezes no cartão é só lá no Super App do Gringo. Galera, deu a louca na diretoria do Palmeiras. Que doideira! O Palmeiras recusou 40 milhões de euros por Alan. O Napoli ofereceu 35 milhões de euros fixos, que nós estamos falando aí de 220 milhões de reais, mais 5 milhões de euros por bônus, metas. 40 milhões de euros é muita grana, rapaziada. O Palmeiras recusou a oferta dos italianos do Napoli, assim como recusou a oferta do Zenit.
A do Zenit era de 20 mais 5, né? 20 fixo, mais 5 de euros por bônus. É muita grana essa oferta aí do Napoli, 35 mais 5, 40 milhões de euros. Eu, particularmente, não recusaria. 40 milhões de euros é o que vale 100% do passe do Almada. Rapaziada, é uma oferta muito alta e eu tenho quase certeza que o Palmeiras não vai conseguir segurar o Alan para essa temporada. No máximo até o meio do ano. Alan é um jogador que despontou demais. Ele tem aquele 1 para 1, aquela quebra de linhas. Ele é um jogador ousado. É diferente do mercado que a gente tem hoje no Brasil. E o risco que a diretoria do Palmeiras corre é depreciar, porque é um ano aí que ele não deve ser convocado para a seleção brasileira, porque a equipe já está meio que montada para a Copa do Mundo, então ele não tem uma valorização maior, eu acho. Mas a diretoria do Palmeiras, olha, a gente tem várias críticas para fazer para Leila, para toda a diretoria, mas de venda eles são muito bons, né? O time ajuda, o João Paulo Sampaio ele montou uma equipe de base extraordinária, então tem todos os poréns, mas de venda a diretoria do Palmeiras sabe fazer melhor do que eu. Porém, eu venderia sim por 35 mais 5, 40 milhões de euros. Vamos aguardar para ver a jogada do Palmeiras, se eles estão vendo no mercado que dá para pedir um pouquinho mais, se dá para pegar 40 milhões de euros fixos, né? Vamos aguardar, mas Alan não deve ficar, não deve virar o ano. Se ele não sair agora no início, ele deve sair na metade do ano, não é mesmo? É um jogador muito avaliado, muito bem avaliado lá no futebol europeu. Já o Santos, com dificuldades de contratar, né? Depois de contratar Gabigol por empréstimo, agora tá fechando com Gabriel Menino por empréstimo e não tá conseguindo levar o Rony. Você vê que os outros clubes têm muita dificuldade. O Corinthians trouxe um baita zagueiro, mas era um zagueiro que queria jogar lá, porque é corintiano de pequeno, que é o Gabriel Paulista, tá? Um baita de um zagueiro, hein? Mas até agora sem outras contratações. E o São Paulo, então, que dificuldade de mercado. Olha, eu queria trazer até um caso aqui do São Paulo, porque o André Hernan trouxe que o São Paulo está vendendo o Rodriguinho, que é uma das suas peças fundamentais ali, é uma promessa de futuro aí, por 3 milhões de euros. Rapaziada, 3 milhões de euros do Rodriguinho, que é um dos destaques do São Paulo, que é o jogador que poderia fazer dinheiro para eles. Só para vocês terem uma noção, o Vanderlan, que era nosso lateral, ruim demais que a gente achava, né, inclusive, saiu daqui, a gente dando graças a Deus, o Palmeiras vendeu por 4 milhões e meio de euros. Pô, muito mais do que o Rodriguinho, que é um meio ofensivo. O Palmeiras sabe vender demais, rapaziada. A gente tem críticas para fazer, mas tem que ter paciência com as vendas. A paciência que a gente não tem muito é com as compras. Então, alô, diretoria, força aí no Almada, no John Arias, que seriam dois reforços importantíssimos. É isso aí. Hoje eu tô lá no Canindé, hein? A gente se vê mais tarde.